E, bom, Silvio, então a gente comentou agora, né, como é que a gente vai fazer essa anamnese, esse exame físico, rastreio familiar, também perguntando se tem alguma história na família. Já descartei alguma contraindicação mais importante e agora, para quem que a gente vai pedir exame complementar, né? Então, qual é o primeiro exame que a gente vai pedir e quando a gente vai pedir outros e quais são os outros também? Justo. O que a diretriz brasileira fala? A gente vai pegar todo paciente com atividade física intensa, ele vai entrar com uma indicação de fazer exames. Atividade física intensa, a gente vai colocar uma corrida entra como atividade física intensa, um crossfit, muito possivelmente uma natação. Óbvio que a intensidade é uma coisa muito relativa, cada pessoa é uma intensidade diferente. Mas eu estou dando exemplos que muito possivelmente uma musculação com personal vai entrar numa atividade física intensa. Então, atividade física intensa, ele vai indicar fazer um teste ergométrico e eletrocardiograma também. Mais que 35 anos, a diretriz sugere fazer também um teste ergométrico. Se você tiver alguma comorbidade cardiovascular, estou falando paciente diabético, hipertenso e tudo mais, vale a pena. Obviamente, paciente sintomático, que tem algum sintoma, vale a pena a gente fazer um teste ergométrico para esse paciente, o eletrocardiograma também da mesma forma. E qualquer paciente que você queira, talvez planejar treinamento mesmo assintomático. Por exemplo, o paciente teve um infarto, angioplastoma descendente anterior, mas ao mesmo tempo você sabia que tinha uma lesão na CD de 50%. E você quer, será que tá tudo bem? Você pode fazer um teste ergométrico nesse cenário também. A gente pode utilizar isso como um recurso para isso. Então, vê que é muita gente, mas não é todo mundo. Se você for pegar um paciente de 28 anos que passou para você para liberação para atividade física e ele quer no início ali fazer uma musculação leve e moderada e uma caminhada para perder peso, você já pode liberar ele para fazer. Teoricamente, você não precisa de pedir exames. Eu gosto de pedir. Uhum. Eu acho que o teste ergométrico ele é muito mais do que ver doença. Ele tem uma variação prognóstica, que é a capacidade física. Você pressupõe atividade física, uma capacidade física com um teste ergométrico. Então, eu tenho uma tendência de pedir e no paciente assintomático, eu libero para continuar treinando, assim, até ele fazer o teste ergométrico. Legal. Óbvio, porque eu não acho que a gente a medicina não deve ser limitadora da atividade física. Se a gente condicionar toda a atividade física a uma avaliação pelo médico, boa parte da população não vai ter acesso à atividade física. Não vai ser custo efetivo. Então, eu acredito muito nisso. Óbvio, paciente sintomático, o paciente tem uma doença mais importante, eu seguro ali. Mas vamos pensar que eu tenho um paciente que ele faz atividade física de alta intensidade, ele está treinando para uma maratona, ele veio passar no consultório e o teste ergométrico daqui a 2 semanas que ele vai conseguir fazer. Libera para treinar? Libero. Não tem nada que me chame atenção nisso, mas você fala assim, eu preciso de um atestado, doutor, para eu correr a maratona daqui a 1 semana sem nenhuma avaliação. Aí eu calma, então você vai fazer o teste ergométrico amanhã. Uhum. Para poder isso, para a gente documentar também nesse cenário. Eu acho muito bem-vindo um eco, para ser bem sincero. A diretriz fala para não pedir necessariamente. Se você vai ver o estudo que a diretriz fala, eles identificaram alguns pacientes doentes. Óbvio, é uma obrigação. Populacional, sim, fica inviável no Exatamente. Brasilzão, né? Mas se você tem um fácil acesso ao ecocardiograma, muitos hospitais no protocolo colocam o ecocardiograma a isso. Então, o que é a ideia? Se você puder solicitar solicite, mas não limite a isso. Né? Igual eu não preciso de um eco necessariamente, mas se você puder ter um irmão, eu acho que não é de bom tom. Assim, isso é uma opinião minha, que fique bem claro aqui. Eu gosto de ver exames laboratoriais para esse paciente também, né? É uma oportunidade de uma avaliação clínica geral para o paciente também. Uma glicemia, uma glicada, um hemograma. Lembrando, mulheres jovens atletas, elas muitas vezes podem ter anemia. A menstruação tem muito efeito sobre isso, o turnover celular é um pouco mais alto, o próprio trauma da batida do pé de uma corrida, por exemplo, pode ter algum grau de hemólise. Então, e nessas pacientes, se elas tiverem sinais de anemia, de ferropenia, a reposição de ferro é muito bem indicada. Às vezes você tem que conversar com a ginecologista para diminuir um pouquinho da menstruação dessas pacientes. Então, é outro tema, inclusive, para ser perguntado. Toda mulher jovem que você vai fazer a avaliação pré-participação para ela, pergunte da menstruação. Não tem nada a ver com cardiologia? Tem muito. Às vezes ela tá piorando performance, você tá buscando a cardiologia, todos os exames dela estão normais e ela tá sangrando. Então, isso é muito importante da mesma forma. Então, dar 2 passos para trás na clínica médica pode ser importante nesse cenário também. Eu gosto de ver função tireoidiana, porque a função tireoidiana, às vezes o paciente ele pode piorar sintomas, principalmente no pico do esforço. Então, eu acho interessante dar uma olhadinha nisso também. E perfil de colesterol e triglicéridos, eu acho que é bem-vindo. Se a gente for pensar que a principal causa geral de morte súbita é doença coronariana, eu acho interessante rastrear fatores de risco para doença coronariana. Então, ver glicada, ver colesterol, ver se ele está fumando, ver pressão arterial. Acho que esses dados são importantes para a gente ter nessa avaliação pré-participação. Até bom para você ter um comparativo pós, né? Dependendo do que a gente está falando, né?
em níveis de glicemia de jejum, ter uma melhora da resposta da intolerância à glicose. Sim, esse é bem legal. Até vira uma motivação para o paciente, assim. Eu tenho alguns pacientes que eles gostam de usar insulina e tudo, às vezes eu gosto de usar insulina também, apesar da evidência ser bem ruim a favor disso. Só que é bem interessante que eles se motivam com isso. Eu atendi um paciente essa semana que a insulina dela tá fazendo exercício físico, caiu de 30 para 11 de insulina. Eu falei, uau, ela tá super feliz, ela tá satisfeitíssima com isso. E ela conseguiu ver o benefício da atividade física na vida dela. É uma meta palpável, né? Uma coisa mais palpável. Então, em algumas pessoas você pode utilizar isso, óbvio que não é uma regra para todo mundo, pelo amor de Deus. Talvez a regra esteja mais lá no elétron, teste ergométrico e alguns exames metabólicos ali, tipo glicemia, colesterol, mas algumas outras coisas a gente pode utilizar dependendo do perfil de paciente que a gente tem na nossa frente. Muitas vezes os pacientes, hoje, eles se prendem muito a parâmetros, assim, eles têm o relógio, eles querem saber o VO2, eles sabem a variabilidade da frequência cardíaca de repouso, eles adoram esses dados. Eu acho legal isso ter. Então, para esse paciente, a gente tem que girar a favor disso, né? A gente colocar isso a favor dele para ele se motivar a continuar treinando, fazendo exercício e tendo benefício de saúde da atividade física. O cara vai, compra o relógio do ano ali, quer usar, e você já vai falando, não, isso aí não serve para nada, aí já desmotiva o cara também. Isso eu acho muito legal, assim, eu acho que são dados muito legais que a gente pode utilizar a nosso favor, a favor do paciente e tudo. Então, cada vez mais a gente vai usar isso. Você tá com eu tô com nossos pacientes estão com então a gente pode sempre utilizar isso. Então, para dar uma balizada, então seria eletro para a maioria deles, se não todos, né? Teste ergométrico acima de 35, se for fazer alguma atividade, ou mais do que 60 anos também, né? Sim. Se for uma atividade não competitiva acima de 60 anos. Ou se tiver sintoma ou alguma outra coisa no meio do caminho. Eco, eu também gosto de pedir bastante. E, obviamente, se você tiver alguma alteração no exame físico, no eletro ou no teste ergométrico, acaba também servindo bem. Uma coisa, o que eu sempre gosto de deixar claro eu vejo isso muito recorrentemente, a gente acaba atendendo alguns pacientes de fora de São Paulo, por causa de questão de mídias sociais e tudo mais. Tem alguns pacientes que eles têm queixa de palpitação no esforço. E são pacientes que treinam endurance. Eles fazem treino de 1 hora e meia, 2 horas. Às vezes você não vai identificar nos 8 a 12 minutos do teste ergométrico isso. Eu não tenho nenhum, nem 2, nem 3 pacientes que eu fui achar uma arritmia no Holter depois de 1 hora e meia de treino. Então, é bem importante orientar ativamente, se você for pedir um Holter para uma investigação de arritmia, para ele fazer o treino que ele acha que ele está fazendo, essa sensação de palpitação e tudo mais. Isso é legal, voltando nos relógios, que às vezes eles identificam pelos relógios, assim, o gráfico dessas curvas de frequência cardíaca, um pico de frequência cardíaca súbito, assim, pode chamar atenção para a gente pensar num evento arrítmico para esse paciente. Então, às vezes você consegue pede pro paciente treinar no dia do Holter, assim, fazer o mesmo tipo de treino que desencadeia o sintoma para ele, às vezes você vai conseguir identificar alguma coisa também, ou utilizar o smartwatch. Alguns smartwatches rodam eletro, sentiu alguma coisa, pega o smartwatch, roda, pega o PDF, me manda, vai que a gente identifica alguma coisa nesse cenário. Pode ser legal também. Faz supro, faz muita extracistolia, né? Exato. Então, isso é legal de ver também.